Levante-se e siga Jesus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. E, meu irmão, já deixa o seu like nesta homilia e mande ela para o grupo da sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, a palavra de Deus hoje nos leva a refletir também sobre o chamado de Deus e as transformações que esse chamado provoca em nossas próprias vidas. Quando respondemos com solicitude, com generosidade à sua convocação, é momento de olharmos também para a nossa vida e vermos como é que nós estamos respondendo ao nosso chamado, ao chamado que o Senhor te fez. Queridos irmãos, nós já tivemos a oportunidade de ver, ouvir, refletir em outros momentos que Deus chama a todos. A vocação não é um privilégio somente de alguns. Todos nós somos vocacionados do Pai. Há quem pense talvez que Deus chama apenas os bons, talvez já os santos, aqueles que já são perfeitos, mas na verdade, meus irmãos, não é bem assim. Deus dá oportunidades iguais a todos, inclusive aos pecadores, como foi o caso de Mateus, em alguns lugares chamado de Levi. Mateus, meus irmãos, São Mateus não era uma pessoa bem vista na comunidade devido à função que ele exercia. Todos nós sabemos. Ele era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram tidos por pessoas corruptas, que compactuavam com o Império Romano, ou seja, que extorquiam mesmo as pessoas financeiramente falando. Assim, as pessoas, os concidadãos de São Mateus, as pessoas que trabalhavam como Mateus, melhor dizendo, as pessoas que trabalhavam como São Mateus eram classificadas como impuras, ficando, meus irmãos, inclusive à margem, eram deixados de lado. Ou seja, meus irmãos, os fariseus, inclusive, nem sequer conversavam com esses desqualificados. Mas aqui está o detalhe. Jesus vê Mateus na coletoria de impostos e o chama: segue-me. Ou seja, seguir significa imitá-lo, tê-lo como modelo, fazer o que ele faz, configurar sua vida a Jesus. Seguir, em todo o contexto bíblico, tem um significado não apenas de imitar, mas de conversão. Mateus, então, respondendo positivamente ao chamado de Jesus, diz, o Evangelho diz, ele levantou e seguiu Jesus. E levantar também significa, entre tantas coisas, se reerguer daquela situação em onde ele estava, a situação de pecado. Significa recuperar a dignidade, se revestir da dignidade de Jesus. O seguimento consiste, portanto, meus irmãos, numa mudança de vida. Jesus chama Mateus para que mude de vida, de homem que explorava os outros irmãos, cobrador, ele passaria a ser um colaborador da vida, ou seja, tornando-se um grande apóstolo e evangelista. E o Senhor quer fazer, meus irmãos e minhas irmãs, esse convite a cada um de vocês, a cada um de nós. O nosso passado pode ter coisas ruins e negativas, mas o Senhor que hoje passa e como chamou São Mateus para se levantar da sua situação de pecado, o Senhor quer olhar hoje dentro dos teus olhos e dizer: meu filho e minha filha, eu tenho um projeto muito maior para você do que esta sua situação, do que esta sua vida. Meu irmão,
Não importa o que você está fazendo agora, reflita neste momento. Como eu estou respondendo ao chamado de Deus? Talvez você iniciou uma caminhada de cristão, talvez no casamento, no sacerdócio, no ministério da Eucaristia, sendo catequista, cantor, sendo membro de algum pastoral movimento. Começou com todo o vigor, mas talvez pelo caminho foi ficando à margem. Então, olhe para a sua situação hoje e levante-se da sua coletoria de impostos, levante dessa situação que te prende e diga sim novamente a Jesus. Aqueles que ainda não tiveram contato com o Senhor, levante-se da sua coletoria de impostos e comece a seguir Jesus. Converta-se, muda de vida, abrace a vontade de Jesus para a sua vida, abrace Jesus na sua vida, faça de sua vida a vida de Jesus. E assim, meus irmãos, de cobrador de impostos, como São Mateus, que se tornou o grande apóstolo e evangelista, também nós podemos sair da nossa situação de miséria, de pecado que nós podemos estar vivendo, para sermos grandes homens e mulheres que levam a palavra de Deus aonde for necessário, de homens e mulheres que estão dispostos a colaborar com a evangelização. Portanto, crie coragem, levante-se da sua situação, levante-se e siga Jesus. Coragem, meu irmão. Você não é perfeito, eu também não sou perfeito, mas o Senhor quer nos tornar perfeitos, para que, tornando-nos perfeitos, possamos atrair mais pessoas. Mais uma vez eu te digo, coragem, levanta-te. Qual seja a sua situação, levanta-te e siga Jesus. Amados irmãos e irmãs, se você me ouve antes das 6 horas da manhã, quero te convidar para a última missa penitencial em preparação à festa de São Miguel Arcanjo. Então, às 6 horas da manhã, nós celebraremos a Santa Missa, inclusive a missa da festa do apóstolo São Mateus. Nós vamos em seguida expor o Santíssimo e passar o dia em adoração. Portanto, atenção à sua escala. E se você ainda não veio adorar o Senhor Jesus exposto no sacramento da Eucaristia, faça sua parte e venha adorar o Senhor. Às 15 horas, nós rezaremos o terço de São Miguel e nós vamos dar a bênção com o Santíssimo Sacramento. E atenção também, então, na sexta-feira, às 5 horas da manhã, nós vamos fazer a nossa alvorada. Por toda a cidade, convidando todo mundo para participar da festa. E no final nós vamos nos encontrar lá na Igreja São Miguel, lá no Salão Santa Luzia, para tomarmos juntos um delicioso café da manhã. E nós vamos à noite, às 19h30, dar início com a primeira Santa Missa em honra a São Miguel Arcanjo. E estamos todos convidados. Oração a São Miguel Arcanjo. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são altíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.